Gente, agora não tem mais para onde correr. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí e as farmácias precisam se adaptar. Mas será que ela é um bicho-papão? No programa de hoje a gente conversa sobre isso com o Berit Santana, um advogado especialista no assunto. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo no ar mais um de Farmácia. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, inscreva-se, acione o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações, deixe o seu like, compartilhe os nossos conteúdos com seus amigos, isso é super importante para a gente continuar aqui no YouTube, viu? A pauta hoje é Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, só se fala nisso. Como que isso vai impactar a farmácia? Você sabe? Você já está preparado para isso? Pois é, a gente convidou o Berit Santana, que é advogado e mestre em Direito Público, para explicar tudinho pra gente. Berit, seja bem-vindo ao de Farmácia. Muito obrigado, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá então? Vamos lá. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso está virando assim um novo bicho-papão, digamos assim? Não. Porque tá todo mundo aí meio receoso. Justifica esse medo não, todo? Não, Viviane, não é um bicho-papão. Mas como alguma coisa nova, né, sem uma sempre referência... assusta, né? Assusta e é preciso que se tenha cuidado e atenção ao tema. Porque, em especial nesse caso, e eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, porque existem na lei sanções que podem se tornar muito pesadas para as empresas, né? Multas administrativas e depois questões relacionadas à própria responsabilidade civil no armazenamento de dados, né? A lei é uma lei inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, da União Europeia, né? Tutela os dados da pessoa física, ou seja, o bem do titular não é uma pessoa jurídica, é uma pessoa física, normalmente nesse universo um consumidor, mas não apenas um consumidor. Digo consumidor porque no nosso caso aqui nós vamos tratar basicamente as farmácias de consumidores. Não que as pessoas jurídicas, farmácia, não tenham responsabilidade no tratamento dos dados, por exemplo, dos seus empregados, mas basicamente de consumidores. E é preciso nesse universo novo que se atente para um detalhe que é essencial. Qual que é? Tudo que se faça no tratamento de dados tem que proteger o titular dos dados. No caso, o cliente da farmácia. O cliente da farmácia. Tá, mas no dia a dia, como que essa lei vai impactar o varejo farmacêutico? Por exemplo, hoje eu chego numa farmácia, né, para comprar um medicamento, enfim, um cosmético, e normalmente me pedem ali o nome completo, o endereço, CPF, telefone. Né? E não me dizem por quê. Por óbvio que eu consigo entender, eu tenho essa percepção, né, mas nem todos têm, de que aquilo vai facilitar no futuro um atendimento telefônico. Né? E eu faço isso. Eu ligo para determinada farmácia, eles me pedem o número do telefone e já identificam quem eu sou, o meu endereço. Se for para fazer uma entrega, por exemplo, já tem o seu endereço. E o CPF para emissão de nota fiscal. E também para cartão fidelidade. Sim, para as promoções decorrentes de fidelidade. Mas hoje ninguém me diz para quê. O que a lei traz? Obrigações para aquele que coleta o dado de informações àquele titular dos dados. Então, a partir de agora, eu, no momento da coleta, vou ter que informar para aquele cliente que, olha, eu estou coletando aqui o seu nome, o seu endereço, o seu CPF, etc., para a seguinte finalidade ou finalidades. 1, eu quero facilitar o seu atendimento telefônico. 2, eu quero lhe enviar promoções da farmácia. 3, eu quero lhe atualizar sobre um programa de milhagem que nós temos aqui, tá certo? O senhor me autoriza a coletar esses dados? E ele vai autorizar. Só que hoje isso tem que ser formalizado. Isso que eu ia te perguntar. Essa autorização, ela é por escrito? Aí é que está toda a questão e o cuidado que vai ser necessário daqui para frente em relação ao que nós chamamos de protocolos. Sim, por exemplo, eu posso fazer isso nas vendas pela internet, né, no e-commerce. O e-commerce é até um tópico, porque o e-commerce, eu acho até que é um caso à parte, porque mas é mais fácil de criar protocolos. Por quê? Porque você dá um aceite ali, aceite ali, assim, olha, eu vou coletar esses dados, você não abre ainda ali a coluna para preencher.
embaixo vai ter uma advertência não, a informação. Olha, eu vou coletar seus dados com essa finalidade por tanto tempo. Sim, você autoriza para continuar? Sim, autorizo. Opa, abriu lá para eu preencher. Não autoriza, acaba o entendimento. Na farmácia, isso vai ter que ser muito bem pensado, ou um sistema que permita alguma identificação de ciência do consumidor naquele momento, de forma digital, né? Ou por escrito. Toda vez o cara tem que assinar, a burocracia. Exatamente. Ainda mais no caixa. Geralmente esses dados são solicitados no caixa, no check-out, na hora de fazer o pagamento. Exatamente. Vai dar fila. Exatamente. O consumidor pode ficar extremamente irritado porque ele está com pressa, isso. ele não tem paciência, né? E mais pode do que isso, Viviane, tem outros detalhes. A lei é uma lei extensa, é uma lei que exige, né, uma leitura cuidadosa, mas, por exemplo, além da informação sobre a finalidade da coleta dos dados, a empresa, o coletor dos dados, vai ter que informar que, olha, você tem direito de a qualquer momento chegar aqui e pedir para eu excluir os seus dados da minha base de dados, você tem direito de pedir que eu torne anônimo o seu dado, né? Você tem direito de vir aqui e pedir para que eu informe como é que está ocorrendo o tratamento dos meus dados. Ou seja, olha, eu uso o sistema XPT, que é seguro por conta disso, ou seja, são burocracias. Mas a farmácia pode fornecer esses dados para a indústria, por exemplo? Não, aí, então. É um desvio. Pode, se no ato de coleta dos dados for informado, por exemplo, olha, além da finalidade de atendimento por telefone, de envio de promoções ou de informações sobre milhagem, eu também gostaria de coletar o seu dado e enviar para indústrias farmacêuticas com a finalidade de promover a pesquisa ou promover estatística. Se ele autorizar, pode. Pode. E se não autorizar, não pode. E aí vem a responsabilidade, né, Viane? É claro que tudo isso, como é novo, tudo isso ainda vai gerar muita discussão, muita discussão. A lei já está em vigor? Ela entra em vigor agora em agosto desse próximo ano. Vai gerar discussão por quê? A lei cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Para fiscalizar. Para fiscalizar. Não é uma agência reguladora, é um órgão de fiscalização. Esse órgão não tem, a princípio, atualmente, parâmetros exatos sobre a sua atuação. Ele ainda está em formação. Nós temos uma referência, e eu, meu sócio, enfim, Marcos Vinícius, Diana, nós fazemos um trabalho de pesquisa de como está funcionando o órgão de fiscalização em Portugal. Ele já, o regulamento, em relação a detalhes, né, dos protocolos de informação, da prestação de informações após autorização para aqueles titulares de dados, enfim. Então, é uma referência. O sistema como funciona hoje na União Europeia, assim como a lei foi para a nossa lei, o Regulamento Geral Europeu foi uma inspiração para a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, eu acredito que o funcionamento das agências fiscalizadoras dos países da União Europeia possam se tornar uma referência para a nossa agência. Mas como que na prática pode acontecer essa fiscalização? Porque não sei quantas empresas existem no Brasil, se você for contar todo mundo. Como é que fiscaliza esse montante? Eu vou te dizer como advogado hoje, atendendo, por exemplo, porque não é só sanções aplicadas pela autoridade administrativa, multas, né? Mas a questão da responsabilidade no tratamento de dados, na relação entre o coletor e aquele que fornece os dados. Eu te digo um exemplo rápido, um pensamento. Eu vou na sua farmácia, você me pede os dados, você perfeitamente me informa das finalidades, apenas para atendimento, promoções e milhagens, perfeito? E aí eu passo a ser, num determinado momento, assediado por uma indústria de cosmético, com promoções, etc., e liga para minha casa e um e-mail que eu dou, mas eu nunca dei e-mail para essa indústria. E eu ajuizo uma ação, então, determinada ação, contra essa empresa de cosmético, dizendo o seguinte: eu não te forneci dados nenhum, como é que você chegou a mim? Né? Como é que você descobriu o meu e-mail? Como é que você descobriu o meu telefone? Por que você está me ligando? E a dinâmica do processo poderá demonstrar o seguinte: não, a farmácia compartilhou os dados que ela tinha comigo. Peraí, mas não poderia ter compartilhado e você não poderia ter recebido. Aí a responsabilização também está na Lei Geral de Proteção de Dados ou, eventualmente, subsidiariamente, na legislação civil, na legislação comum. Mas
é como eu te falei, são várias nuances relativas. Esse exemplo que você deu seria um exemplo de má utilização de dados pela farmácia? De desvio da finalidade. Você tem algum outro exemplo para dar para gente? Por exemplo, a farmácia, a pessoa jurídica, ela é responsável pelos atos dos seus prepostos, tá certo? Então nós temos empregados que trabalham ali. Prepostos são os funcionários. São os funcionários, né? Nós temos empregados, os funcionários, que eles estarão na linha de frente, né, de todo esse sistema de proteção de dados, porque eles vão coletar os dados, eles vão ter que eventualmente prestar uma ou outra informação, né, e eles têm que fazer isso de forma correta, porque se eles não fizerem, por exemplo, eles vão responsabilizar a empresa por um ato de omissão na informação, por uma má conformidade da lei, né, à prática da empresa. Então, a empresa terá necessariamente que promover entre os seus empregados e os seus prestadores de serviços também o conhecimento da norma, da legislação. Treinamento, né? Treinamento para isso. Essa equipe, né? porque... E aí, o que pode gerar um não treinamento, um mau treinamento, ou uma conduta do empregado, do funcionário, que não esteja em conformidade com a lei? Pode causar justamente uma multa administrativa, uma ação de responsabilidade civil do consumidor titular dos dados contra a farmácia. Por quê? Porque ele pode vender a base de dados, se ele tem acesso, por exemplo. Né? Uhum. Vamos imaginar o seguinte na prática, Viviane, estou tentando aqui imaginar. Eu sou responsável ali na frente, eu atendo no balcão, sou responsável por coletar o dado do meu cliente, né, do cliente da farmácia. E eu coleto ali todos os dados. E informo finalidade, informo o tempo que ele ficará guardado, enfim, eu faço tudo o passo a passo que a lei determina que eu faço. E o cliente me dá autorização. Ok, eu dou um enter e aquilo vai para a base de dados. Não é isso? Qual o cuidado que eu tenho que ter a partir daí? Esse dado, no momento que eu dei o enter, ele não pode ser mais totalmente acessado por mim, por exemplo. Por quê? Porque se eu puder acessar toda a base de dados da farmácia, eu posso correr o risco de me desvirtuar no meio do caminho e vender essa base de dados. Para quê? Para qualquer uso. Né? Uso por parte de outra empresa, para promoção de eventos, usos ilícitos em campanhas promocionais. Mas aí você sugere que faça como? Aí é que está. Os dois grandes atores, na minha opinião, né, nessa nova realidade, são os conhecedores da lei, né, os advogados, na criação desses protocolos, na estruturação, né, daquilo que deve ser dever da empresa fornecer ao titular dos dados, né, e o profissional de TI. Por que o profissional de TI? Porque eu vou criar um protocolo... Trabalhar a segurança, né? É isso. Da segurança. Eu vou criar um protocolo dizendo o seguinte, olha, o funcionário do balcão, ele vai ter acesso a esse grau de... Por exemplo, a esse grau de informação, o gerente da loja até isso mais tantos %, o gerente geral isso mais tantos % e o proprietário ou o diretor-geral a toda a informação. Mas quem é que operacionaliza isso do ponto de vista tecnológico digital? É o profissional de TI. A importância dele na criação de mecanismos de segurança vai ser, na minha opinião, tão essencial quanto, né, o operador do direito na elaboração dessa estrutura. A gente conversou anteriormente, você frisou bem isso na nossa conversa, de que, na verdade, a lei muda o seguinte, agora as farmácias vão continuar fazendo o que elas estão fazendo, porém, elas têm que ter esses protocolos, né, para garantir que a lei está sendo respeitada, até porque se chega um fiscal, ela vai dizer, não, aqui eu fiz de acordo com o que a lei está me pedindo, né? Então, são protocolos que a farmácia tem que desenvolver e implantar, né? Eu vou falar sobre isso, mas deixa eu voltar um pouquinho, porque eu não tentei... O nosso tempo já estourou, eu vou pedir você para ser bem sucinto, e aí eu vou deixar o e-mail do Berit aqui na descrição desse vídeo,
para vocês tirarem todas as dúvidas, porque eu sei que é um assunto que rende muito, mas a gente tem um tempo muito pequeno. Não tem problema. Só para voltar a dizer o seguinte, a mesma responsabilidade que a farmácia tem em relação ao público externo, ao consumidor, vai ter em relação ao público interno, ou seja, ela manipula, por exemplo, informações no recursos humanos dos seus empregados, que são tutelados também pela lei. E só para terminar em relação a essa última questão, é a possibilidade de criação de passivos muito grandes para as farmácias, né? Então, eu acredito que seja melhor investir na prevenção, na estruturação, do que esperar, né, uma fiscalização. Como é que vai ocorrer a fiscalização? Ninguém tem um conhecimento sobre isso, se especula muito. E por isso que tem que ficar preparado. Por isso tem que ficar preparado. Chegar, né? Todas essas medidas de protocolos, etc., e aí terminando no seu ponto, elas vão ser usadas, né? Se foram bem adotadas como atenuantes da aplicação de multa, se foram mal estruturadas como agravantes. Né? Você deveria ter feito isso tudo, não fez metade, fez um terço, enfim. Tudo isso é considerado na aplicação da sanção administrativa. Tá ótimo. Rapidinho, qual é a sua dica ou seu recado final para quem está nos assistindo? O recado final é esse, Viviane. Eu acredito que nós estamos num novo mundo, não há retrocesso. Tá? É o mundo digital. O direito de personalidade, o direito individual, a vontade da pessoa, ela vai ser preservada, é um direito fundamental. Então nós temos que nos habituar e aceitar essa nova realidade sem medo. Não é um bicho-papão, mas com cuidado. Né? Quando a gente sai para viajar, não prepara o carro, sim, né? Não prepara as malas, sim, não prepara o lanche dentro dos carros, sim, vai levar os filhos, prepara as paradas para eles comerem. Faz a caixinha de primeiros socorros, né? Vai que, né? Berit, muito obrigado, foi uma satisfação. Eu que agradeço, foi ótimo, viu? Obrigado. Gente, obrigada pela companhia, pela audiência. Antes de ir embora, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo. Eu vou deixar o e-mail do Berit aqui na descrição do vídeo para que vocês possam entrar em contato com ele, tirar outras dúvidas e a gente se vê na próxima terça. Obrigada. Tchau, tchau. Drops fall